Boa noite, professor. É, Aqui a gente vai apresentar o terceiro capítulo, né? A Revolução pelo Alto e as Construções do Socialismo num Só País. Aí, começando pelos anos da NEP, que tiveram inúmeras medidas, mas uma das primeiras foi a substituição do pagamento dos impostos por pagamento in natura, já que nessa época a moeda tinha perdido quase que completamente seu valor. E isso só foi voltar a ser utilizado dinheiro anos mais tarde. Teve também que os camponeses começaram a poder comercializar os excedentes da produção entre eles mesmo para obtenção de lucros, abrindo as portas, né, para o comércio livre. Em 1922, na Lei Fundamental de Utilização da Terra e um novo Código Agrário. Na cidade também foi permitida algumas pequenas propriedades de indústria com empregos assalariados. E essa nova política interna estabelece uma espécie de pacto de convivência entre o governo e a maior parte da população, né, que eram os camponeses, cerca de 86%. Que, e com isso começou-se a ter o avanço econômico na área que mais importava, que era a produção de alimento. Já em 1925 teve vários resultados significativos, como a relação área cultivada e colheita de grão, em que teve um alto número de colheita em relação aos anos anteriores e ao pré-guerra, né? Que é quando tinha bastante essa colheita, e agora voltou a ter. Na área de criação de gado também, bovinos e suínos, superaram todas as, as marcações de níveis e metas do pré-guerra, né, 1913. Na indústria já não teve tantos resultados assim, porque a Rússia dependia muito do investimento estrangeiro, o que estava sendo diminuído por causa do comércio nacional, ele tava se fechando. É, E em 1926, a única parte da indústria que gerou um número bom de produção foi a geração de energia elétrica, que superou todas as marcas do pré-guerra. No setor do carvão e do aço, ele continua abaixo dos níveis esperados, e os outros setores se recuperavam muito lentamente, tipo calçados, fósforos e sal. E os manufaturados importantes, como algodão e açúcar, também tinham uma produção muito baixa. E com isso, o governo tentava manter um equilíbrio entre a produção industrial e a produção agrícola, porque eles achavam que a produção industrial era um incentivo para a produção agrícola, na questão de consumo. Com isso, teve todos o seu objetivo básico seria alcançar a queda da fome. E isso aconteceu. E a partir de então, eles mais focavam no quesito de ir a partir daí. Aí teve também a criação do Partido Internacional Comunista, né? Internacional Comunista, que é o nome do partido, que eles acreditavam que era, tipo, entre aspas, assim, um espírito de esperança para os revolucionários, para os bolcheviques, que acreditavam que as revoluções que estavam acontecendo em outros locais na Ásia era uma ajuda que eles tinham contra o inimigo maior, que seria o capitalismo que estava na Europa. E também em 1924 teve a morte de Lenin, que só piorou a situação dos bolcheviques e que também ele não havia deixado o sucessor, o que causou muitos problemas e muitas rivalidades políticas. Boa noite, professor. O grande debate. Os assuntos era a luta pelo poder, a relação entre ditadura e democracia e a Revolução Internacional.
Nesse meio termo havia duas grandes ideias feitas pelo Bukharin e o Preobrazhensky. O Bukharin, ele tinha uma ideia de que ele defendia a NEP, sendo uma aliança a longo prazo entre os camponeses e os operários. Ele tinha uma ideia de que era essencial fazer os camponeses, por meio da persuasão, avançar gradualmente para níveis mais avançados de coletivização. Ele defendia umas ideias reformistas, ele queria consolidar avanços graduais e seguros. Já o Preobrazhensky, ele não rejeitava em teoria a aliança com o campesinato, mas ele dava muita ênfase na necessidade de uma criação de uma indústria autônoma. Ele queria muito que o sistema febril fosse hostil ao camponês, ele queria mais um avanço socialista na sociedade russa. E a acumulação socialista primitiva seria os recursos para fazer novas indústrias, que vinham de tributos dos camponeses. Essa acumulação socialista primitiva lembra muito a ideia do Preobrazhensky, de que os camponeses deveriam ajudar a fazer uma indústria para que a economia russa melhorasse. O grande debate. Mas como nem tudo são flores, durante o período também teve muita terror e repressão contra aqueles que eram contra ao novo movimento, né, que estava sendo instaurado na Rússia. Tinha uma comissão extraordinária para combate à contra-revolução e à sabotagem, chamada Tcheca, que cometia barbáries contra aqueles que não iam a favor da revolução, e eles praticaram vários atos de barbárie mesmo, que inclui também a matança da família imperial em 1918. Pouco depois a esses episódios, a NEP ela substitui a Tcheca pela OGPU, que ela parecia ser diferente, já que o país se encaminhava para uma construção de um Estado de direito, né? Cheio de direitos para a população e para o pessoal, com legislações diferentes. E o que não adiantava muito, já que o Partido Único ele era uma espécie de partido que estava acima da lei. E isso acabou gerando uma decisão de fazer uma limpa em todo o partido para que tirasse aquelas pessoas que eram, entre aspas, sujas e deixassem somente aquelas pessoas que faziam tudo correto, né? E que combatessem as barbáries que eram feitas para que aquilo dali não parecesse uma ditadura. Entre os anos 20 e 30, A Revolução pelo Alto seria um avanço no crescimento da industrialização na Rússia do século XX, onde, por conta do crescimento constante da produção, isso desencadeou uma rápida e acelerada industrialização na Rússia, ajudando economicamente também muitas pessoas e muitas empresas, muitas indústrias na Rússia do século XX. A Revolução Já na coletivização do campo, que era algo que sempre esteve nos planos para a modernização, e eles. Já na coletivização do campo, que era algo que sempre esteve nos planos para a modernização, e eles acreditavam que era algo essencial para a sociedade. Em 1917, teve a Revolução, e os bolcheviques assumiram o Congresso dos Camponeses e instauraram a partilha das terras, sob o controle de comitês agrários, que era uma característica da tradição populista russa, conseguindo assim o apoio dos camponeses. Então, Lenin instaura a ditadura revolucionária operária camponesa. A NEP causou avanços lentos e graduais rumo à civilização. Não bem civilização, é mais modernização, né? Bolcheviques acreditavam que a NEP, por ser mais lenta e gradual, era um obstáculo na modernização. Então vieram os planos quinquenais, que estavam em alta, porque alcançava altos resultados mais rápido do que a NEP. Já em 1929, já teve um aumento de 7% dos resultados.
Então, teve o aceleramento da coletivização das terras e em cerca de 5 meses, 60% das terras já eram coletivas. E o que causou péssimos resultados. Nas colheitas, elas mantiveram sempre a mesma média nos próximos 10 anos. Os gados também tiveram horríveis perdas por causa dos revoltosos contra os planos quinquenais que chacinavam os gados. E atribuíram todos esses problemas aos kulaks, que eram considerados os camponeses mais ricos, porque tinham constantes excedentes de produção, dinheiro na poupança, animais e podiam ceder empréstimos. E depois de um tempo, a palavra kulak passou a ser designada a camponeses que não seguiam as ordens do Estado. E essa repressão foi além dos kulaks para outros camponeses, os que eram menos ricos, mas ainda meio ricos. Com o fim dos kulaks, foi possível que o governo exercesse um maior controle sobre a produção econômico-social, determinando quanto e o que seria produzido. Eles agruparam as pessoas em unidades de produções que permitiam que fosse cobrado e entregas obrigatórias, que era uma quantidade X de cereais, por exemplo. E mesmo com todos os problemas na produção, eram exigidos cada vez maior a quantidade de produtos. Em meio a tudo isso, teve algumas bons números, né? Saíram de 1928, era de 14% e foi para 38% em 1940, em relação ao total de produtos. E além disso, as pessoas eram extremamente taxadas nos produtos industrializados, nos usos das máquinas controladas pelo Estado, e multas caso eles não conseguissem cumprir a meta de entregas estabelecida. Outro resultado disso foi o aumento da migração para as cidades, que por causa do avanço industrial que foi imenso, fazendo com que o governo estabelecesse uma espécie de passaporte interno, em que as pessoas só podiam abandonar suas unidades coletivas com autorização da chefe imediata. E aqueles que fossem sem autorização estavam sujeitos a serem presos e julgados junto com presos políticos. E foi quando condenados eram enviados para campos de trabalho forçados. Esses campos de trabalho forçados foram grandes responsáveis pela construção de canais, estradas de ferro, a exploração de materiais nobres e minas de ouro. Mostrando assim que a restauração da Rússia, ela é mais pautada no trabalho servil, ela é meio que mascarada por esse nome, mas na verdade é todo em cima de trabalho servil. E teve a resistência mujiks, que eram sempre muito violentas contra o governo. Eles matavam gado, destruíram lavouras, roubavam cereais, e quando encontrados eram fuzilados e jogados ou jogado em regiões inóspitas através de trens da morte. A industrialização acelerada seria por optar por alguns setores específicos que ajudariam na economia russa, tais como indústrias de construção mecânica, de armamento, siderurgia, transportes, estrada de ferro, canais, energia elétrica, carvão e petróleo. Esses avanços ao longo do tempo foi ajudando muito no crescimento das cidades russas. Por conta da economia, a situação foi melhorando e automaticamente as cidades foram expandindo tanto territorialmente quanto também em habitantes. Mais a questão de habitantes mesmo, na área urbana principalmente, foram crescendo muito por conta da industrialização acelerada na Rússia. A industrialização
A formação da sociedade soviética. No início, havia duas questões. A mobilidade espacial, que seria as migrações do campo para a cidade, o êxodo rural. A mobilidade social, se tratando da adaptação às novas ocupações urbanas. E se tratando da educação, houve mudanças também na sociedade. Por exemplo, uma educação mais gratuita, a educação gratuita, e também um método de ensino à distância, feito por correspondência. Exemplo. Então, tem um trecho do livro que diz não era o socialismo profetizado na teoria e nos livros, mas o sistema que realmente existia. Ou seja, mesmo havendo a modernidade, como eu havia dito, as pessoas não era uma modernidade justa e igualitária. Era uma modernidade para alguns, não para todos. Para a população começar a acreditar no socialismo, eles começaram a criar várias convicções e sem elas não seria possível enfrentar todo o processo de implantação, né, do sistema econômico. Eles consideravam isso uma ideia-força, que fazia com que a população acreditasse mesmo, né, em todos os ideais do, do sistema e aderisse mesmo melhor a ele. E todo esse processo de mudança, ele envolvia uma visão de sociedade mais igualitária e mais justa, o que era, né, o oposto do capitalismo, que visava mais o lucro, né? Então, a União Soviética, ela busca uma modernização, até mesmo fora do país, e ela usa essas novas tecnologias como aliadas para serem usadas a favor do coletivo e do Estado, que já que era ele que tinha todo o poder. Mas todas as pessoas, elas tiravam proveito de tudo isso. Consequentemente, todo mundo trabalhava pelo Estado e muito para que ele para conseguir viver em condições igualitárias e justas que eles consideravam assim. E essa modernização ela foi feita com uma importação de tecnologia de outros países, mas era visto com bons olhos pela população, já que isso se tornaria algo favorável, né, para a população. Eles receberiam isso em tudo de volta, depois do seu trabalho. E todo esse sentimento de amor pela pátria resultou em uma adesão muito grande do socialismo e a população e vários países eles se inspiraram também no novo método econômico, tornando Moscou conhecida como uma capital da emancipação da humanidade. Mas como nem tudo são flores, durante o período também teve muita terror e repressão contra aqueles que eram contra ao novo movimento, né, que estava sendo instaurado na Rússia. Mas o apogeu do socialismo soviético, ele tem a partir do nacionalismo e do patriotismo, já que a população aderiu bastante, né, ao movimento, e ele se inicia a partir da Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha nazista ela é barrada pela Rússia, né, antes de chegar e conseguir invadir o país em 1941, no mês de junho. E a partir disso eles chegam no seu apogeu mesmo, de sucesso e de adesão. E cada vez mais eles foram crescendo e a população e a população concorda totalmente com isso, o que acaba gerando um enfrentamento muito grande de outros países contra a Rússia, né, já que a maioria era capitalista.